presença de vocês aqui. Sei que eu estou muito feliz de poder estar aqui abrindo esse evento. Então, hoje a gente vai estar fazendo essa mesa redonda, né, panorama das pesquisas sobre a ayahuasca. E na sequência a gente vai estar lançando o livro Religiões Ayahuasqueiras, um balanço bibliográfico. Então, eu quero agradecer todas as pessoas que colaboraram para realizar esse evento. A Bia Labate, que teve a ideia e a iniciativa de realizar a mesa, e todos os palestrantes, especialmente o Luiz Fernando Milanes, que veio de Campinas, o programa de pós-graduação em antropologia, e principalmente a professora Jean, que infelizmente não pode estar aqui hoje, ela está no exterior, mas agradecer por toda a colaboração dela. A editora Mercado de Letras pelo apoio, e a Livros e Livros, que está realizando o lançamento do livro para a gente. E todos os órgãos que apoiaram para que esse evento pudesse acontecer: o PRPG, o NAVE, que está apoiando a gente com filmagem, o NEIP, que é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, e Alto das Estrelas, que também apoiaram o livro e o evento. E a gente está esperando também o professor Oscar, que vai estar falando, só que ele está... Então, a gente já vai começando. Então, a gente está bem feliz de estar realizando esse evento aqui na UFSC, porque essa universidade ela tem um papel bem importante nesse campo de pesquisas. Essa professora, a Jean Langdon, foi uma das pioneiras nas pesquisas sobre xamanismo na década de 70, quando ela pesquisou o uso da ayahuasca entre os índios Siona na Colômbia. E desde que ela chegou na UFSC, em 83, ela está orientando trabalhos de alunos que pesquisam esse tema e temas relacionados. Em 84, a Jean organizou um grupo de estudos sobre xamanismo no Departamento de Antropologia. Esse grupo ele teve reuniões regulares durante mais ou menos 3 anos, e contou com a participação de várias pessoas conhecidas nessa área, como o professor Luiz Eduardo Luna, a Elsie Lagru, o Alberto Grossman, que está aqui na mesa, e outros. E 2 resultados importantes disso foram a organização de um GT sobre xamanismo na reunião da Associação Brasileira de Antropologia em 1990, que aconteceu aqui em Florianópolis, e a publicação em 1996 de um livro organizado pela Jean Langdon chamado Xamanismo no Brasil, Novas Perspectivas. Isso tudo que eu estou falando é importante porque nessa época os estudos sobre xamanismo eles ainda não tinham o destaque que eles têm hoje na antropologia. Então, de certa maneira, a gente considera que a UFSC ela teve um papel importante em chamar a atenção da comunidade acadêmica para a relevância de estar estudando esse tema. Ainda nessa mesma década de 90, o Luiz Eduardo Luna, que também é outro pesquisador importante nessa área, que trabalhou principalmente com os vegetalistas peruanos, ele deu aula aqui na UFSC como professor visitante. Também o Oscar Calada Sais, que vai estar falando hoje, fez pesquisa sobre outro povo indígena que usa ayahuasca, que são os Yaminala, lá do Acre. Ele entrou no departamento em 1996. E também, nesse mesmo período, o professor Alberto Grossman, que está aqui também, e é um dos pioneiros no campo de estudo sobre as religiões ayahuasqueiras, se tornou professor aqui. E além disso, também passaram pela universidade muitos alunos que fizeram dissertações, teses e mesmo pesquisas de pós-doutorado ligadas a esse tema, como a Maria Cristina Pelas, Elsie Maria Lagru, Laura Pérez Gil e Marcelo Mercante, entre outros. Além de todo esse movimento acadêmico, aqui na região de Santa Catarina, a gente tem uma grande riqueza nesse tema do ponto de vista empírico também. Então, aqui na ilha de Florianópolis, a gente tem 2 igrejas do Santo Daime. Uma delas é Céu do Patriarca Valdete Mota de Mello, que foi fundada em 1987 e fica na Vargem Grande.
e a outra é a Casa de Oração Maria Marques, que fica no Santinho. Também aqui em Santa Catarina tem 3 núcleos da União do Vegetal, que estão localizados em Joaçaba, Florianópolis e Criciúma, com um total de mais ou menos 351 sócios. Além disso, o Luiz Eduardo Luna, que eu já mencionei, hoje realiza workshops para estrangeiros num centro que eles chamam de Huasca. E a gente tem grupos ligados ao Fogo Sagrado de Satilatlan, ou Caminho Vermelho, que tem a sede também aqui em Santa Catarina, na região de Urubici. Há grupos indígenas Guarani que estão usando a ayahuasca e muitas outras coisas. Então, o objetivo da mesa de hoje, como eu já falei, é promover o lançamento do nosso livro, Religiões Ayahuasqueiras, um balanço bibliográfico. O nosso objetivo nesse livro é fazer um balanço desse campo de estudos, e aqui na mesa a gente quer seguir esse mesmo espírito. Então, a gente vai tentar abordar o uso da ayahuasca entre povos indígenas, que é um assunto que não aparece no livro, o uso da cidade, né, que é o caso das religiões ayahuasqueiras, e também a expansão do Santo Daime e da UDV para o exterior. Aqui na mesa a gente optou por enfocar as humanidades, deixando de fora as pesquisas farmacológicas, psiquiátricas e psicológicas sobre as religiões ayahuasqueiras. Mas, mesmo dentro das humanidades, não dá para a gente fazer um balanço de tudo o que está acontecendo, a gente deixou muita coisa de fora. Um exemplo dessas coisas que não aparecem é a incorporação da ayahuasca pelos indígenas Guarani, aqui de Santa Catarina, que é o tema da minha pesquisa de doutorado, que está em andamento. Então, aqui na mesa a gente também está procurando fazer um diálogo entre o ponto de vista acadêmico e científico e a perspectiva nativa, que na verdade a gente está querendo apontar para a importância de existir essa interlocução, né? Então foi nesse sentido que a gente convidou para estar falando aqui hoje o Luiz Fernando Milanes, que é milanês, que é coordenador da Comissão Científica da UDV. A gente também convidou o Enio Staub, que é dirigente da Igreja Céu do Patriarca e secretário do Ceflur, só que infelizmente ele também está viajando para o exterior e não pôde estar aqui. E a gente quer chamar a atenção para a importância da comissão científica representada pelo Luiz Fernando, porque ela foi criada como uma espécie de uma reação de um grupo religioso frente ao interesse crescente da academia com relação a esse grupo e também essa temática em geral. Então, tanto o livro que a gente está lançando como a mesa, eles estão baseados na busca de uma interação entre os pesquisadores, de criação de redes, promoção de comunicação e intercâmbio. Então, aqui, é interessante a gente ver que aqui a gente tem também várias fases das pesquisas sobre o tema. Ou seja, temos o Alberto, que foi um dos pioneiros na área e meu orientador do mestrado. Tem a Bia, que foi minha professora quando eu estava na graduação. Agora eu estou fazendo doutorado. Então, a gente tem várias trocas no tempo, de gerações e no espaço também de diferentes universidades. E como a gente procura mostrar no livro, parece que está havendo uma grande efervescência desse campo de estudos, uma expansão das pesquisas a nível nacional e internacional. E nessa mesa a gente está procurando analisar esse processo, ao mesmo tempo que o evento também é um resultado dele. Bom, então a gente está planejando que a duração da mesa mais ou menos até umas 8h30, para na sequência a gente poder fazer o lançamento. Então eu vou pedir para cada palestrante estar falando durante 20 minutos. Então eu vou passar a palavra para o Luiz Fernando, que é professor titular da Universidade de Campinas desde 1990, onde ele leciona na Engenharia Mecânica e é coordenador da Comissão Científica do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui o convite da
da Bia para estar aqui falando para vocês um pouco a respeito dessa comissão científica da UDB, da qual eu sou coordenador. E o título da minha palestra é Objetivos e Procedimentos da Comissão Científica da UDB. No início de 1985, a UDB, fazendo um parênteses, ela foi criada em 22 de julho de 1961. Então, no início de 1985, uma portaria da DIMED, que é a Divisão Nacional de Vigilância Sanitária e Medicamentos, do Ministério da Saúde, incluiu uma das plantas que a gente usa, o cipó mariri, entre as plantas proibidas no país. Né? E na época, então, o que a UDB fez foi suspender as atividades por 2 meses e solicitou do CONFEM, o Conselho Federal do Entorpecentes, uma reavaliação dessa portaria, que foi revogada provisoriamente no ano seguinte e em caráter permanente em 1992. E nós que utilizamos o vegetal já há algum tempo, nós sabemos que ele é comprovadamente inofensivo à saúde, né? Comprovado inicialmente pela palavra do nosso guia espiritual, que foi o criador da União, comprovado também pelas pessoas que iniciaram com ele, já estão há vários anos bebendo esse chá e gozam de uma boa saúde física, mental, espiritual, e nós que já estamos lá há muitos anos e sabemos dos benefícios que isso traz para cada um de nós. Mas nós sentimos uma necessidade de ter uma comprovação científica disso, para poder nos apresentar perante as autoridades como esse caráter benéfico do vegetal. Então, em junho de 1991, nós realizamos o nosso primeiro congresso da UDB, para nos apresentarmos também para o público em geral. E nesse congresso nós tivemos relativamente poucas pessoas, de 100 a 120 pessoas, até porque a própria União do Vegetal, nessa época, tinha poucas pessoas, tinha sócios ativos por volta de 1.500 sócios, em 1991. Mas esse congresso teve uma grande utilidade no sentido de trazer para abrir as portas da União para que a gente pudesse ter uma interação com a comunidade científica. Pode passando aí. Pode passar mais um pouco. Isso que eu disse aí. Isso. Então, eu estou falando agora dos congressos da UDB. Esse primeiro congresso foi esse congresso importante para nós, porque abriu as portas da União para a interação com a comunidade científica. E resolveu-se nesse congresso, então, de junho de 91 em São Paulo, se fazer um estudo biomédico do vegetal. Foi a primeira pesquisa da farmacologia da ayahuasca feita na história. Então, foi um marco importante. E os primeiros resultados preliminares foram apresentados nesse segundo congresso que teve em setembro, da UDB em Campinas. E os resultados oficiais foram apresentados no terceiro congresso, em 1995, terceiro congresso da UDB, e foi chamado também de primeiro congresso internacional, porque a gente também convidou vários pesquisadores de fora e interessados também. E agora nós vamos estar realizando, estamos realizando agora, em maio de 2008, o quarto congresso da UDB e o segundo congresso internacional, onde nós vamos apresentar, entre outras coisas, uma pesquisa que foi feita com a utilização do chá pelos adolescentes. E quando foi criado em 1985, então, a União do Vegetal criou o Centro de Estudos Médicos, né, que é o atual Departamento Médico Científico. Foi feito para auxiliar nesse trabalho de pesquisa científica com a farmacologia do vegetal. Então, no início dos trabalhos científicos dentro da União do Vegetal, as pesquisas eram de caráter médico-científico. Isso. Pode deixar aí um pouquinho. Mas a rápida expansão da União do Vegetal e também de alguns segmentos do Daime nos grandes centros urbanos despertou a atenção das áreas de ciências humanas para a realização de pesquisas dentro da União do Vegetal. E como nós tínhamos também entre os nossos sócios pessoas com formação de antropologia, sociologia, educação, coisas desse tipo,
Então começaram a surgir solicitações, pesquisas dentro da própria União do Vegetal. Então, com isso, nós tivemos uma tese na área de ciência da religião, uma dissertação de mestrado na área de ciência da religião, que foi defendida em 1995, na continuação, uma tese em antropologia, que foi defendida em 1999, e depois uma em saúde mental em 2001. E a gente sentiu, então, a necessidade de ter algum tipo de organismo que pudesse, interno nosso, que pudesse dar um suporte para auxiliar a diretoria geral a acompanhar esses trabalhos feitos pelos nossos sócios também, no sentido de resguardar coisas que poderiam ser ditas e que não deveriam ser colocadas, e resguardar também a fidelidade das informações. Então, uma pessoa importante nisso, lá de Campinas, a Lúcia Gentil, ela fez uma proposta no núcleo que ela frequenta, lá, que é o Cunamanta, e o núcleo encaminhou essa proposta para a diretoria para a constituição de uma comissão científica. Então, essa comissão então foi criada nessa data aí, nesse encontro que teve da representação geral da União do Vegetal, que é um dos órgãos decisórios da União, e resolveu então nessa data criar essa comissão e me indicou como coordenador dessa comissão. Pode passar mais um. E com esse objetivo aí, de proceder à análise, aprovação e acompanhamento de projetos que tenham como foco a UDV, o vegetal e sua irmandade. Então, o DEMEC, na origem da sua criação, ele tinha uma comissão científica, tinha uma comissão clínica e uma comissão de saúde mental. E essa comissão científica é que fazia essas análises de trabalhos científicos, porque os trabalhos inicialmente propostos eram trabalhos médico-científicos. Com essa ampliação que a gente percebeu que estava havendo, então essa comissão científica, ela teve uma expansão para que pudesse cuidar de todas as áreas do conhecimento, centralizar essa avaliação desses trabalhos. Pode passar para o próximo. E nesse encaminhamento que foi feito pelo núcleo Cunamanta, através da Lúcia Gentil, foram colocadas justificativas para a formação dessa comissão. A primeira delas, auxiliar a diretoria na administração das demandas de proposta de trabalho recebida. A gente começou a receber as propostas e as pessoas da diretoria não têm essa formação acadêmica para avaliar o aspecto tanto acadêmico quanto do nosso interesse também, né? E atender a necessidade de estabelecer procedimentos, né? Uma pessoa que quisesse fazer algum trabalho dentro do nosso âmbito, qual seria o procedimento? Pode passar para o próximo. Favorecer a concentração da atenção da diretoria através da capacidade de focalização. A gente concentrando todas as solicitações de pesquisa numa comissão, a gente pode saber tudo o que está sendo feito dentro da União em termos de pesquisa, e depois vocês me avisam aqui. E também a gente pode, colocar os pesquisadores em contato e auxiliar uns aos outros, né, nesse sentido, né? Favorecer trabalhos que contemplem principalmente os interesses do centro. Quais são esses interesses? Garantir a fidelidade das informações e que a produção científica seja compatível com os objetivos da nossa instituição e evitar que ensinos reservados sejam divulgados, né, também, entre outras coisas. Pode passar para o próximo. Bom, os objetivos, então, da comissão são esses: constituir-se um grupo consultivo de apoio à diretoria geral. Nós somos um grupo que faz todo o trabalho de avaliação desses trabalhos e encaminha para as pessoas na diretoria geral que dão a autorização final para esse trabalho, né? Definir os fluxos, critérios e procedimentos. Eu vou falar um pouquinho mais disso em seguida. Examinar as propostas de pesquisa e levantamento de dados, avaliando sob o ponto de vista dos interesses da nossa instituição, oferecendo subsídios para a decisão da diretoria. Pode passar para o próximo. E, principalmente, acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos até a sua conclusão, né? Então, se a pessoa quiser fazer uma tese sobre o chá e quiser fazer independente da nossa instituição, faz como já tem feito, né? Mas, se quiserem que a gente colabore fornecendo dados, informações e coisas desse tipo, então, passando por essa comissão e seguindo os procedimentos que a gente coloca, a gente fornece tudo que for necessário para as pesquisas, né? E acompanha até o final. Definir em concordância com a diretoria geral critérios para o fornecimento de informações, tais como, né? Quando foi criado o departamento médico-científico, primeiro foi o Centro de Estudos Médicos, depois foi o departamento
médico científico, que ia se transformar nele, foi criado junto com isso também o departamento jurídico para facilitar a institucionalização e a legalização do vegetal. Então, já são 2 departamentos que a gente citou aqui que nós temos, né? E aqui vão aparecer outros departamentos também. Informações relativas aos rituais, informações do departamento de memória. Então, além daqueles 2 departamentos, né, o médico científico e o departamento jurídico, tem esse departamento de memória, departamento de beneficência, dados do censo. A cada 2 anos, em média, a gente realiza um censo, né? E dados do censo também do departamento plantio, quer dizer, um outro departamento também que a gente tem. E mapa de localização de unidades administrativas e plantio. Então, tudo isso, a comissão científica trabalha junto com a diretoria geral para poder fornecer essas informações de alguém que queira fazer um trabalho conjunto com a nossa instituição. Pode passar para o próximo. Os procedimentos são esses. Quem quiser, então, fazer um trabalho que tem o nosso apoio, inicialmente eu vou falar do filiado do centro, depois eu falo dos outros também. Todo filiado, então, que desejar realizar uma pesquisa, que resulte em uma... Tudo isso são coisas que já apareceram. Monografia, livro, capítulo, artigo, dissertação, tese. Submete uma proposta para o coordenador, que no momento sou eu que estou ocupando esse lugar, né, antes de iniciar o projeto. Pode passar. Aí, essa proposta será analisada por 2 pesquisadores do nosso corpo de assessores que emitirão um parecer, recomendando a aprovação, reformulação ou denegação. Né? E o parecer considera tanto o mérito científico como o nosso interesse institucional na pesquisa. Né? Excepcionalmente, nós podemos solicitar pareceres de assessores externos que tenham um histórico de colaboração com a gente. Por exemplo, esses pesquisadores que trabalhavam nesse primeiro projeto da UASCA, né, foram 10 instituições de 3 países diferentes, o Brasil, os Estados Unidos e a Finlândia. Então, tem vários pesquisadores desses grupos, né, que não são filiados ao mundo vegetal, mas que, quando a gente pede um parecer, eles sempre se prontificam também a dar esse parecer para a gente. Próximo. E eu fiz um cadastro, porque nós temos o censo da União Vegetal, então aproveitei esse censo para ver as pessoas que tinham formação de pós-graduação. Né? Então, aí procurei refinar esses dados. Então, nós temos aproximadamente 80 pesquisadores, ou com doutorado ou fazendo doutorado. Né? Nessas áreas que eu estou dizendo aí, medicina, psicologia, antropologia, educação, agronomia, biologia, arquitetura, letras, ecologia, e que nos auxiliam nesse trabalho voluntário de análise de propostas. Então, nós temos um corpo razoavelmente que dá para atender as nossas necessidades. Né? E os procedimentos são esses. O nosso objetivo é analisar, autorizar e acompanhar a elaboração desses trabalhos, no sentido de auxiliar o que for possível e, principalmente, garantir a fidelidade das informações, porque essas informações poderão vir se constituir em referência no futuro. Então, é importante para a gente que essas informações estejam corretas, além de resguardar o conteúdo doutrinário da nossa instituição. Né? A gente tem alguns ensinos que são considerados reservados, né? E alguns deles até circulam pela internet, coisas do tipo, mas a gente procura ter um espaço para isso, porque às vezes o que é o espaço o objeto do estudo, do pesquisador, é o nosso espaço do sagrado também. Então, a gente procura encontrar um ponto de equilíbrio aí para a gente atender tanto o nosso resguardo de algumas coisas que a gente quer que sejam preservadas, né, e o interesse do pesquisador em divulgar o que ele tem interesse também. Para os não sócios do centro, o procedimento é o mesmo, para que possam contar com o nosso auxílio, colaboração e acompanhamento. Então, como eu disse, a pessoa tem várias teses que as pessoas fizeram, independente da nossa autorização, consultando outras fontes, quem eles quiserem, né? Mas assim, se quiserem a nossa colaboração, nós não nos furtamos a dar a nossa colaboração, mas colocamos também o nosso ponto de vista em algumas coisas que a gente queira resguardar. Então, fazendo um histórico desde 2004, né, que foi o início da comissão, até hoje, o que a gente já fez, pode passar. Nós analisamos 5 teses de doutorado, 5 dissertações de mestrado, 6 monografias de disciplinas, 8 projetos de pesquisa, 3 livros ou capítulos de livro, 3 trabalhos de graduação, 2 artigos, 5 solicitações de informação ou auxílio. Tudo que chega nessa comissão a gente analisa, mas alguns deles às vezes não tem retorno. Por exemplo, algumas dessas teses, dissertações e teses, a gente autorizou, mas a pessoa não conseguiu uma bolsa de estudos, não deu sequência. Mas eu estou sempre em contato com as pessoas para saber efetivamente o que foi que aconteceu, né? E se a pessoa também
eu peço para a pessoa me enviar um relatório a cada 6 meses, mas para a gente saber como está o andamento do trabalho. E, para finalizar, nós estamos realizando então esse quarto congresso da União, que é o segundo internacional, está sendo realizado, vai ser realizado em Brasília de 9 a 11 de maio, onde eu vou fazer uma apresentação dessa produção científica nos moldes que eu estou fazendo aqui para vocês hoje, e vai ser fornecida também um resultado da pesquisa que foi feita com os adolescentes e também a nossa área de preservação também, a Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico e a parte de plantio também. Então, basicamente é isso, uma primeira manifestação minha, estou dizendo que existe essa comissão, no sentido de auxiliar as pesquisas que envolvem o nosso âmbito, a nossa realidade e o vegetal que a gente usa. O nosso interesse é que essas pesquisas tratem dos assuntos com a maior fidelidade possível, do que realmente acontece, tanto com o ritual quanto com a relação social das pessoas. E é isso. Eu achei bem interessante essa fala do Luiz Fernando, porque ela aponta para umas questões que a Bia vai desenvolver melhor na apresentação dela, mas que tem a ver justamente com esse aumento no interesse dos pesquisadores por esses movimentos religiosos, que é uma das grandes questões que a gente está chamando a atenção no livro também, E principalmente a ODV, que no início era estudada mais por pesquisadores mais em pesquisas com enfoque biomédico, farmacológico, mas agora, como o próprio Luiz Fernando estava falando, a gente tem muitas pessoas na área das humanas também querendo desenvolver trabalhos sobre isso, Bom, então eu vou passar a palavra para o professor Oscar Calabres Sais, que vai estar falando sobre o uso da ayahuasca entre os povos indígenas. Boa tarde. Queria pedir desculpas pelo meu atraso, quase nem sequer chego na minha palestra, mas eu vou falar, meu papel aqui é o de dizer alguma coisa a respeito da ayahuasca no mundo indígena. A razão, todo mundo sabe, mais ou menos óbvia, a ayahuasca é uma substância, é uma prática de origem indígena. Aqui eu vou repetir algumas coisas que eu já disse na minha tese de doutorado sobre os Aminawa, repetir algumas coisas que eu disse em alguns artigos e algumas coisas que eu disse no prefácio desse livro que está sendo lançado hoje e que para o qual Bia Labate, num momento de sensatez, me convidou. Eu vou repetir algumas coisas, e uma das coisas que eu vou repetir desse prefácio é que o que menos interessa na questão da ayahuasca indígena, o menos interessante em toda essa relação entre a ayahuasca e os indígenas, talvez seja precisamente a origem. Não vou falar das origens, não vou falar da especificidade da ayahuasca indígena, nem vou falar sobre o contexto indígena da ayahuasca. Eu, na verdade, sou um outsider nesse meio. Tenho as minhas relações pessoais com a ayahuasca são muito pontuais, muito eventuais, e como pesquisador também. Eu não sou um pesquisador da ayahuasca. Eu tenho me encontrado com a ayahuasca precisamente durante pesquisas com grupos indígenas que usam a ayahuasca há muito tempo e que, segundo alguns velhos informes, algumas velhas antigas documentações, teriam sido até os descobridores, os inventores da ayahuasca. Na verdade, eu falo da ayahuasca, então, muito de fora
Mas eu acho que tem muita coisa para falar sobre a ayahuasca de fora, a partir dessa relação um pouco eventual com esse universo. A ayahuasca indígena, então, para mim, não é importante porque esteja na origem. Também não é importante porque esteja ligada a uma cultura mais ou menos antiga da selva. Para mim é importante porque é a mais ampla. A ayahuasca no mundo indígena é um fenômeno, é um objeto, é um sujeito que afeta a muitas dimensões da vida. A ayahuasca, entre os indígenas, é sim tem a ver com uma terapia, tem a ver com algo assim como uma religião, é também, eventualmente, uma droga lúdica, é algo que se toma, ou que já se tomou, dependendo dos grupos, nas festas, é algo vinculado ou era algo vinculado à guerra, à agressão, aos conflitos, toda uma face escura, toda uma face sinistra da ayahuasca, que está muito presente nas memórias indígenas. Mas, além de tudo isso aí, é algo mais. A ayahuasca é, em primeiro lugar, talvez a expressão, ou a prova, ou a ilustração mais espetacular do que poderíamos chamar a ciência indígena. Muitas vezes se ouve falar dos saberes indígenas, dos conhecimentos que os grupos indígenas têm a respeito da floresta, mas, em geral, a gente tende a pensar nesses conhecimentos como algo que vem de um passado extremamente antigo, é uma tradição milenar, que os índios estão passando de uma geração a outra de modo mais ou menos mecânico, e saberes empíricos, e saberes que são, além de tradicionais, além de milenares, empíricos na sua origem. Sempre pensamos em que os índios conhecem as plantas um pouco por ósmose, por conviver tanto com elas, por uma vizinhança milenar que antes ou depois produz achados ao acaso, achados fortuitos. A ayahuasca é uma substância cuja complexidade indica claramente como nesse conhecimento indígena houve uma intencionalidade, uma procura, uma experimentação, uma pesquisa, um método. A ayahuasca é também um objeto enormemente ativo. É um fenômeno que tem contribuído de um modo muito considerável a definir a forma que os grupos indígenas e as suas relações têm agora. Eu fico pensando, por exemplo, no papel que a ayahuasca tem na relação entre índios e brancos, sobretudo naquelas regiões como a do Acre, que eu conheço mais de perto. A ayahuasca tem se transformado no principal tradutor, no veículo de mediação entre índios e brancos. E, de um lado, a ayahuasca é aquele caminho pelo qual os índios, que durante séculos têm sido objeto de missões cristãs fundamentais,